Abramos a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra, nós que somos pecadores, que somos limitados de entendimento, mas que sabemos que a Tua Palavra é poderosa, que não volta vazia, que sabemos e cremos no Teu Santo Espírito, que é aquele que nos faz entender a Tua Palavra e aquele que aplica a Tua Palavra no coração, no nosso coração. É nesta confiança, Pai, que nós Te pedimos que mais uma vez o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração, ó Pai, para que nós entendamos a Tua Palavra. Fala conosco, Pai, fortalece-nos, instrui a nossa vida, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua Palavra e aplica a Tua Palavra no nosso coração. Nós precisamos, Pai, ser fortalecidos pelo Senhor. Abençoa-nos mais uma vez nesta manhã. É o que nós pedimos, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Nesta semana, um irmão nosso lá no seminário, ligado à missão Portas Abertas, que é uma missão mundial de missionários, nos falou sobre Ana. Ana foi uma jovem senhora que fugiu da Nigéria e conseguiu chegar no Brasil. Lá na Nigéria, na vila em que ela morava, que era uma vila com uma comunidade cristã, uma pequena comunidade cristã e um grande grupo de muçulmanos, esta vila foi atacada pelo grupo Boko Haram, que exterminou os cristãos. Ela conseguiu fugir com o seu marido, mas foram pegos na fuga e eles já haviam matado todos os cristãos que reconheceram ali naquela vila, e ela viu o seu marido ser executado ao seu lado, quando o indivíduo lá, o terrorista, perguntou a ele se ele negava Jesus Cristo, e ele disse que não negava, que ele cria em Jesus Cristo, e ele foi sumariamente fuzilado na frente da esposa. Ana conseguiu escapar e chegou até o nosso país. Mas os seus irmãos, os seus parentes, todos aqueles que criam em Cristo, foram mortos ali naquele episódio. Este é um evento dos muitos que têm acontecido. Os irmãos acompanharam o que aconteceu no Afeganistão há pouco tempo atrás. Temos uma irmã, né, que é missionária lá, e ali pelo Oriente, em alguns países da África, os nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos por amor a Jesus Cristo. O que eles conhecem de evangelho é justamente isso, é morrer por Cristo, é ser fiel até a morte. Quando nós chegamos aqui no Ocidente e vemos os nossos países sem perseguição, nós podemos ter a impressão bastante equivocada do que é o evangelho. Porque nós não passamos por perseguição, meus irmãos. Eu acho que é até injusto dizermos que nós somos perseguidos aqui no Brasil, quando nós observamos pessoas vertendo sangue pelo Evangelho em outros lugares. Eu desconfio que os nossos irmãos que perdem os seus familiares, eles dariam risada de nós dizermos que nós somos perseguidos no Brasil. É uma realidade muito diferente. Lá, eles estão vertendo sangue pelo Evangelho. Aqui no Brasil, majoritariamente, a imagem que se faz do Evangelho é a partir destas igrejas mercenárias, destas igrejas mercadológicas, essas igrejas que dizem, venha para a nossa igreja e você vai deixar de ser pobre,
Venha para a nossa igreja e você vai ser próspero, você vai ser rico. Isso não é evangelho, de jeito nenhum. O evangelho é sacrifício, o evangelho é luta, o evangelho é vitória também. Mas antes da coroa de glória, nós recebemos a coroa de espinhos. É o caminho do nosso Redentor. Foi assim que ele seguiu. Antes da exaltação, nós temos a humilhação. Cristo não nos chama para exaltação, Cristo nos chama para a humilhação. E depois da humilhação é que nós teremos a exaltação. O apóstolo Paulo, aqui, em cima dos seus 70 anos, tudo indica, próximo dos 70 anos, ele olha para tudo o que ele passou, e estas são as suas últimas palavras, não é? Nós sabemos que a segunda carta dele a Timóteo são as últimas palavras que ele escreveu. E o apóstolo Paulo, já um ancião, ele olha para a sua vida e ele como que resume o evangelho nestes 3 versículos. Nós temos aqui um dos textos mais preciosos da palavra de Deus, um resumo do que é a vida cristã, um resumo do que é o evangelho, as últimas palavras, a última carta do apóstolo. E de uma forma muito didática, nós podemos ver aqui 3 grandes ideias neste texto do que é a vida cristã. Em primeiro lugar, a vida cristã é sacrifício. Veja o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo está preso, ele está nos seus últimos dias, ele está aguardando a sua execução. Ele olha para trás na sua vida e ele compara a sua vida como um sacrifício, como uma libação. Esse é o termo, que nós temos. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A libação fazia parte do ritual dos sacrifícios do Antigo Testamento. O sacerdote pegava uma jarra de vinho e ia derramando gradualmente no altar durante o sacrifício. Paulo olha para trás, para a sua vida cristã, e ele vê essa cena de um vinho sendo derramado aos poucos no altar. É uma vida de sacrifício, é, por assim dizer, o derramar da nossa vida no altar do nosso Deus. Mas, de uma forma mais prática, quais são as implicações ou as consequências deste sacrifício? O que nós queremos dizer quando dizemos que a vida cristã é uma vida de sacrifício? Primeiro, que envolve abnegação, negar-se a si próprio. Nós fomos chamados por Cristo para negarmos a nós próprios, negarmos os nossos desejos, negarmos as nossas preferências, negarmos as nossas escolhas de vida, negarmos em favor de quem? Em favor da vontade de Deus. É a vontade dele, é o desejo dele, é o plano que ele tem para a tua vida. Não é o plano que você escreveu para a tua vida, é o plano de Deus para a tua vida. É negar os sonhos, é negar os desejos, para entrarem num esquema muito melhor, num plano muito mais especial, que é o plano de Deus. Não queira achar, ou não ache, que você pode fazer um planejamento para a tua vida que seja melhor do que o plano que Deus estabeleceu para a tua vida. É uma vida de abnegação. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos isso. Ele, escrevendo aos Filipenses, escreveu assim, Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele, antes da conversão, ele era uma autoridade. Antes de alguém martirizar um cristão, era ele que dava o sinal positivo, era uma autoridade dentro do judaísmo. Pois ele considerou tudo isso como lixo, porque ele encontrou algo tão mais sublime, que foi a vida com Cristo, que todos esses postos e posições, ele considerou tudo como lixo, por causa da sublimidade do Evangelho. E observe o contraste. Ele está escrevendo isso não de um trono, não de um escritório. Possivelmente ele está sentado no chão, numa masmorra, numa cadeia gélida, não é? Mas ele dizendo que deixou tudo aquilo que parecia ser precioso
considerou refúgio, considerou lixo por causa da sublimidade do Evangelho para ganhar a Cristo. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 4:13, ele disse: até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Escrevendo aos Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha a abnegação. Já não são mais minhas escolhas, meus desejos, meus sonhos, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Agora, as escolhas, o padrão de vida é aquele determinado por Cristo. Quando nós olhamos, estamos usando Paulo como exemplo aqui, mas nós temos um exemplo ainda maior que é o de Cristo. Quando olhamos para a vida de Cristo, nós vemos uma abnegação ainda maior. O ministério de Cristo foi ensinar, curar e salvar pessoas. Fazer a vontade de Deus, Pai, era o alimento diário de Cristo. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Esta era a rotina do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós analisamos um dia do ministério de Jesus, nós podemos ficar espantados com a quantidade de coisas que ele fazia num dia só. Marcos capítulo 1, por exemplo, nós vemos Jesus em um só dia, ensinando na sinagoga, expulsando espíritos imundos, curando a sogra de Pedro, indo para a cidade para receber todos os enfermos e endemoniados, curando um por um, e depois deste dia cheio de obras para o reino, no verso 35, ele se levanta de madrugada para orar ao Senhor. Então observe o que é uma abnegação de vida por amor a Deus Pai, por amor ao reino. Cristo nos ensina isso. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, a abnegação está aí. Mateus 16, 24. Então, é dizer não às nossas próprias vontades, e sim à vontade de Deus. É dirigir a nossa vida não de acordo com os nossos planos, o nosso planejamento, nossos sonhos, nossa agenda, mas é transformar a nossa vida dentro da vontade de Deus, para seguir a vontade de Deus. Então, sacrifício envolve abnegação. Sacrifício envolve dor, envolve arrependimento. É óbvio, faz parte do sacrifício a dor. E na nossa vida também. Paulo, no versículo 5, que nós estamos vendo, no texto anterior, né, ele aconselha a Timóteo: suporta as aflições. Veja o verso 5. Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições. A vida cristã, ela é composta também dentro do sacrifício de dores e de aflições. Nós temos a dor da perda, por exemplo. Nesta carta, no versículo 10, Paulo escreveu: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. A dor aqui, não é? A dor. Paulo foi abandonado por Demas. Por quê? Porque Demas amou, não a Cristo, mas amou o mundo e abandonou o apóstolo Paulo. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 19 e 20, ele escreveu: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Nós lemos essa linha e não imaginamos a densidade de sofrimento que há nesse registro, não é? Talvez você pense em um sofrimento que você teve com um irmão em Cristo ou com alguém na sua vida, e você escreva isso numa linha e você tem essa impressão, né? Há tanto sofrimento, são tantas horas, tantas preocupações, que parece que numa linha é tão pouco. Mas imagine a densidade de sofrimento que havia aqui nestas linhas, quando Paulo estava resumindo horas e horas e horas de orações, talvez até de lágrimas condensadas ali numa linha. Eles naufragaram na fé, eles abandonaram o Evangelho. Por isso eu os entreguei a Satanás, a fim de não mais blasfemarem. É uma figura de disciplina, né? Entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que talvez a alma seja salva, talvez haja de fato esperança para a salvação. É a dor, de fato, da perda.
É a dor do abandono também. Em 2 Timóteo 1,15 nós lemos: está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Abandonaram Paulo. 2 Timóteo 4,16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Ele narra o abandono e pede perdão, né? Assim como Cristo fez, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, assim como Estevão fez, não lhes imputes este pecado, Paulo está fazendo aqui. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas salta aos olhos os abandonos que o apóstolo Paulo sofreu. E isso dói, isso machuca, quando um discípulo abandona os caminhos do Senhor. É uma narrativa de sofrimento que nós temos aqui. Essas dores são muito próprias, meus irmãos, da vida cristã. Quantos que não estavam aqui correndo a vida cristã, talvez até discipulados e evangelizados por você, e de repente abandonaram, saíram, não voltaram mais para os caminhos do Senhor. Isso é uma dor própria de uma vida de sacrifício. Mas Cristo nos preveniu: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo não nos chama para uma vida de prosperidade, como dizem as igrejas. Cristo não nos chama para uma vida de vitória financeira, como dizem as igrejas. Cristo não nos chama para uma vida de alegria permanente, um sorriso sempre nos lábios. Cristo nos chama para a salvação, e a salvação envolve sacrifício. A salvação é nós trilharmos o mesmo caminho que Cristo trilhou. Por isso que ele diz: vinde após mim. E ele mostra pelo exemplo o que ele passou. Assim, meus irmãos, concluindo este primeiro tópico, que é uma vida de sacrifício, quando você passar por sofrimentos por causa do Evangelho, quando você passar por privações por causa do Evangelho, quando você passar por perseguições, por abandono de familiares, eu sei que alguns de vocês passaram por isso, familiares abandonando vocês porque vocês se tornaram crentes. Lembrem-se de que este é o caminho para o qual Cristo nos chamou, porque os homens e as mulheres de Deus passaram por esta vida de sacrifício. Muitos perderam pai, mãe, filhos por amor a Cristo. Então você está no caminho certo. Cristo nos chamou exatamente para isso, e a recompensa virá. E neste texto nós veremos a recompensa. Mas além de uma vida de sacrifício, nós temos também uma vida de luta. É o versículo 7. Observe o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a figura é uma figura de luta. Eu combati o bom combate. Eu lutei a boa guerra. E lembre-se de que guerra naquele período era guerra braçal, com espada, com lança, né? Estamos falando de luta, de fato, tá? É a figura do combate. Pegando emprestado a definição de Pedro, para detalharmos um pouco de que tipo de luta nós estamos tratando aqui, nós podemos usar a figura de Pedro para dizer que é, primeiro, luta contra o mundo. É uma luta contra o mundo. Nós somos estranhos neste mundo. Nós somos forasteiros. É um mundo que jaz no maligno. E nós que fomos chamados para a santificação, estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Então, há uma incompatibilidade. E é por isso que aqueles que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Porque nós não estamos vivendo num mundo de santidade. Nós, vivendo num mundo de oposição a Cristo, num mundo de total pecaminosidade, nós estamos tentando viver santamente, porque Deus nos chamou para vivermos assim. Então a incompatibilidade vai acontecer, é uma luta contra o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 12, ele nos disse: não vos conformeis com este século, não se adaptem a este século, não tomem a forma deste século. Crente não pode pensar como pensa o mundo. Crente não pode viver como vive o mundo. Crente não pode falar como fala o mundo. Tem que haver uma diferença. O antagonismo tem que ser estabelecido. A nossa vida é diferente do mundo, porque o mundo jaz no maligno e nós somos discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo são diferentes e são perseguidos porque são diferentes.
Então, não tente se enturmar, não tente ser igual aos outros, não tente ser um cristão light, né? Não, eu sou crente, mas eu não sou muito radical, eu me enturmo, eu me contextualizo. Não faça isso. Seja um crente fiel ao Senhor. Honre o legado dos teus pais, que disseram: eu sirvo apenas a Cristo, eu não sirvo a César, e morreram por conta disso, perderam as suas cabeças, foram devorados por feras. Honre o legado dos teus antepassados. Eu sirvo a Cristo, e se for preciso eu morro por Cristo. Eu sirvo a Cristo, e se for preciso eu desmancho esse relacionamento. Eu sirvo a Cristo, e se for preciso eu largo este trabalho, porque ele não glorifica a Deus. Eu sirvo a Cristo e eu largo este negócio, porque este negócio não está glorificando a Deus. Eu sirvo a Cristo e se preciso for eu perco pai e mãe, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Eu sirvo a Cristo e se preciso for, eu vou ser preso. Não importa que o Estado disse que isso é proibido, eu vou falar e eu vou ser processado e eu vou ser preso, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Irmãos, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Esta não é a nossa pátria. Nós somos embaixadores de uma pátria superior. Somos embaixadores de Cristo. Então a nossa luta é contra o mundo. Não devemos nos amoldar às paixões do mundo, nos enturmar. Nós somos diferentes. Nós somos discípulos de Cristo. E nós vamos até o fim, custe o que custar, para sermos fiéis a Cristo. É uma luta contra a carne. A luta contra o mundo é externa, não é? São as relações para fora. A luta contra a carne é uma batalha interna, é lutarmos contra a nossa natureza, que ainda é pecaminosa. É uma luta contra o nosso próprio pecado, e é uma grande luta, não é? Talvez mais difícil do que a luta externa, talvez mais difícil. Como é que nós vencemos esta luta interna? A palavra de Deus nos dá muita alimentação e muita instrução nesse sentido. Mas fixemos os olhos em Gálatas, quando Paulo fala no final da carta: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você está lutando contra a carne, para vencer a carne, ande no Espírito, fortaleça o Espírito. Para vencer a carne, as paixões, os pecados, as tentações, fortaleça o Espírito. Porque aí nesta luta do Espírito contra a carne, o Espírito vai prevalecer. E vai acontecer o que o apóstolo Paulo nos orienta: nós vamos mortificar a carne, nós vamos enfraquecer a carne. Eu repito a ilustração que vocês já conhecem. Um missionário chegou numa tribo de novos convertidos, o evangelho havia atingido muitos da tribo, e um missionário chegou num novo convertido e disse: como é que você se sente agora que você segue a Jesus Cristo? E o índio, na sua simplicidade, respondeu: eu sinto como se eu tivesse 2 cachorros dentro de mim, brigando. E na sua simplicidade, o índio se referia à luta da carne contra a luta do Espírito. E o missionário perguntou: e quem é que vai vencer essa briga? O índio respondeu: aquele que o alimentar mais. Aquele que o alimentar mais. Então, meus irmãos, nesta briga de carne contra o Espírito, vai vencer a briga aquele que você alimentar mais, o Espírito. E você alimenta como? Todos os dias, começando o dia lendo a palavra, orando ao Senhor, e no decorrer do dia meditando na palavra, obedecendo a palavra. É assim que dia a dia você vai fortalecendo o teu Espírito. E as tentações vão vir, mas você vai estar forte. Você vai estar, digamos, com o sistema imunológico da fé bem preparado para receber as tentações. Você vai estar fortalecido no Senhor. É uma luta contra a carne. É uma luta em que há vitória, se nós fortalecermos o Espírito. É uma luta contra o diabo também. O diabo é o eterno inimigo das nossas almas. Ele fará de tudo para nos derrubar. A Bíblia nos mostra isso. É como um leão que anda ao redor, buscando a quem atacar. Mas é possível vencer esta luta. Tiago escreveu: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos,
finalizando esta segunda lição. A vida cristã, além de ser uma vida de sacrifício, é uma vida de luta. É uma vida de luta contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. O apóstolo Paulo, ele olha para trás e ele percebe que ele fez uma boa luta, que ele não tornou-se santo, porque ele ainda era pecador, mas ele conclui que o seu combate foi bom. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Alguns dos irmãos já estão aí nos 70 anos, alguns até já passaram dos 70 anos, né? Que vocês olhem para trás e possam ter esta conclusão: eu combati o bom combate, eu combati o bom combate. Eu estou completando a minha carreira, eu estou guardando a fé. E que nós que não chegamos lá ainda, nós demos os passos hoje para que um dia, do alto dos nossos 70 anos, nós possamos olhar para trás e não dizermos assim: eu construí impérios, eu comprei imóveis, eu tenho tais e tais títulos acadêmicos, mas que nós olhemos para trás e possamos dizer: eu andei nos caminhos do Senhor, eu fui fiel a Cristo, eu completei a minha carreira, eu evangelizei pessoas, eu falei do amor de Cristo, eu me mantive na igreja, eu me guardei no meu casamento, eu instruí os meus filhos nos caminhos do Senhor. Esse é o grande prêmio, meus irmãos. É nisso que nós temos que insistir. Em terceiro e último lugar, além da vida cristã ser uma vida de sacrifício e de luta, ela é uma vida de vitória. E louvado seja Deus por este final, não é? Porque nós temos tanto sacrifício, tanta luta, mas a vitória nos é anunciada. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Usando aqui a mesma figura dos atletas, dos esportes, das lutas, o apóstolo Paulo vai falar em coroa, porque nos nossos dias as premiações recebem um troféu, geralmente, não é? Um troféu, uma medalha, mas naqueles dias era uma coroa de louros, né? Era uma coroa de folhas. Esse era o símbolo do vencedor, uma coroa de louros. E é por isso que a Bíblia fala que esta é uma coroa que murcha, né? Porque louros são folhas. A nós é prometida uma coroa que não murcha, uma coroa imarcessível, uma coroa de ouro. Mas a figura que o apóstolo Paulo está utilizando aqui é dos Jogos, né, olímpicos ali da época, e ele mostra que os vencedores, aqueles que passaram pelo sacrifício e pela luta, eles receberão um prêmio, a coroa da justiça, a coroa destinada não àqueles que foram santos, mas àqueles que andaram em justiça, aqueles que foram justificados por Cristo. Como diz a letra do hino que nós cantamos, né, que nós temos cantado: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. O prêmio vai para estes, aqueles que andaram junto ao Senhor, aqueles que se sacrificaram, aqueles que dedicaram os anos da sua vida em prol do Evangelho, aqueles que combateram o bom combate, aqueles que se abnegaram, aqueles que andaram dentro da vontade de Deus e não dentro da sua própria vontade, aqueles que de fato seguiram a Cristo. São estes que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. São estes que pensam no futuro e pensam: Senhor, volta logo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não é? Não sei se você já teve esse sentimento de dizer: Senhor, volta logo. Não é? Nada nessa vida, meus irmãos, é mais interessante do que a vida que nós teremos com Cristo. Nada. Certa vez eu pensei o seguinte: se Deus colocasse um botão aqui em que, se eu apertasse, aconteceria o fim, Cristo voltaria, juízo final, ressurreição. Se eu apertaria, e eu pensei, eu apertaria na hora. Mas você não vai ver os teus filhos se casarem? Você não vai ver netos? A formatura dos teus filhos? Casamento dos teus filhos? E eu pensei, isso parece ser bom, mas
eu trocaria tudo para Cristo voltar logo. Essas coisas, meus irmãos, elas são tão pequenas comparadas com a glória que Cristo vai trazer, que eu trocaria isso muito rapidamente. Aí eu pensei mais e eu pensei, esse botão está nas mãos de Deus, né? Porque há tantos ainda que devem se converter, há tantos eleitos que devem ser chamados ainda, que graças a Deus não está na minha mão esta decisão. O tempo está nas mãos de Deus. Mas para dizer, meus irmãos, que nenhuma alegria neste mundo é comparável às alegrias que nós teremos na glória quando Cristo voltar. Nada neste mundo se compara. Nós devemos ansiar pela vinda de Cristo. E quando a morte se aproximar de nós, nós não devemos ficar aterrorizados, não, senhores. Nós devemos colocar tudo na mão de Deus e ansiar por sermos levados, porque o que nos aguarda é de delícias perpétuas. Nós estaremos com o nosso Senhor Jesus, na companhia daqueles que já foram. Assim, nós somos estes que devem amar a vinda de Cristo. Nós somos estes que naquele dia do reto juiz receberemos a coroa de justiça, porque a vida cristã é uma vida de vitória, de exaltação, logo depois da humilhação, da tribulação. O apóstolo Paulo escreveu: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas, são eternas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós vamos ter uma vida de sacrifício, nós vamos sofrer, nós vamos ter uma vida de luta, nós vamos sofrer, mas a vitória está nos assegurada, meus irmãos. A coroa da justiça, a coroa da vida nos está assegurada. Ana continuou narrando a história. E o que aconteceu quando aquele grupo de terroristas matou quem tinha que matar e eles foram embora? Alguns crentes que conseguiram escapar, que conseguiram se esconder, voltaram para a vila. E eles não foram para suas casas, eles foram direto para a igreja, para ver o que tinha acontecido com a igreja. E óbvio, a igreja tinha sido totalmente destruída, né, queimada. A igreja estava lá nos escombros, né? O que sobrou da igreja estava lá, pois os crentes todos foram para a igreja. E quando chegaram ali na igreja, no meio dos muçulmanos que os observavam atentamente para ver o que eles iam fazer, eles cantaram: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E eles cantaram esse cântico, ali na presença dos olhos impressionados dos muçulmanos, e um temor pairou por aquela vila, porque os muçulmanos perceberam que mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo parentes, mesmo perdendo tudo que eles tinham, eles ainda se reuniam para louvar a Deus. Meus irmãos, isso é evangelho, isso é evangelho. É nisso que nós devemos nos modelar, nos fitar. Nós podemos perder tudo nesta vida, o nosso tesouro é Cristo, a pérola de grande valor é Cristo, é nele que nós devemos confiar. Esse é o tesouro que nós temos, que nunca nos será tirado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.